Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós te convidamos como convidado de honra aqui neste lugar, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha usar a vida do apóstolo Luiz Hermínio como sempre, como instrumento poderoso em tuas mãos para transmitir o que o Senhor deseja comunicar ao meu e ao nosso coração a partir deste momento, Senhor. Pai, nós te pedimos que os céus se manifestem aqui neste lugar, que nós possamos, Senhor, receber a tua palavra e que nós possamos frutificar, para que o Senhor venha colher os frutos na vida de cada um de nós, para a tua honra e para a tua glória. É que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa Deus te usar, pastor. Tua face eu quero. Quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Sim, Senhor, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim. Tua palavra, mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu lanço aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória vive em mim. Glória a Deus, irmãos, boa noite. Vocês estão felizes? Tu faz uma cara de crente feliz para ele estar do seu lado aí. Fala uma coisa boa para ele. Ó, uma coisa que dá certo é você dizer como você está emagrecendo. Todo mundo gosta de saber que está bem, não é? Glória a Deus, que bom estar aqui nessa noite, irmãos. Que alegria. Louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Meu nome é Luiz Hermínio, eu sou dispor para serviços leves. Não carrego mais peso desde o dia que encontrei Jesus. O fardo é leve, o jugo é suave. Não estou cansado da igreja. Não estou triste com os crentes. Tem uns crentes que entristecem, mas passa logo. Não estou frustrado com a igreja. Estou feliz, cheio de vida para viver com Cristo. Amém? Deixa eu apresentar para vocês minha gatinha. Vem cá. Aprecio com moderação. Essa é minha esposa, Iraci. Nós somos casados há 36 anos. Temos 5 filhos, 8 netos, um cachorro. Eu tinha uma calopsita, mas o rato comeu a calopsita. O gato comeu. E nós estamos felizes de pregar o Evangelho quase que diariamente.
amém? Essa é a nossa vida. Às vezes as pessoas perguntam, vocês não estão cansados? Não, irmãos, você não pode reclamar daquilo que você orou para acontecer. Você orou a vida inteira para isso acontecer e agora está acontecendo numa velocidade e a gente só entrou nos trilhos de Deus e estamos deixando que o Senhor nos conduza. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Às vezes o cara está cansado, mas ele está cansado e está fazendo a sua obra, não a obra de Deus. Quer pregar? Quer falar alguma coisa? Ainda bem que vocês receberam livramento, porque quando prega bate pesado, irmão. Irmã é fera. Glória a Deus, pastor Luiz, pastor Fabiano, obrigado por nos receber. Amém, prazer imenso. Desde que a gente chegou, eles não pararam de dar comida pra gente. Estou muito preocupado, né? Glória a Deus. E estamos felizes de estar aqui com vocês. A gente está numa jornada aí, um batidão desde Portugal. Amanhã a gente vai para Londres. Depois voltamos para o Brasil segunda-feira. Quarta eu já estou em Vitória. E assim vai. E glória a Deus. Aleluia. Não existe vida estática no Evangelho. Amém, irmãos? Não existe vida de estática no Evangelho. A Bíblia diz que nós crescemos de glória, de fé. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. Não existe vida estática. O Evangelho está em constante movimento. E quem está vivendo no reino também está em constante movimento. Os sinais seguem os que creem. Para o sinal seguir, você tem que se movimentar também. Você tem que sair do seu ambiente, do seu lugar. É pedir, pedir, é bater e bater, é buscar e buscar. Ou seja, intensidade. Amém, irmãos? E eu sou um cara intenso na presença de Deus. Irmão, um dia que eu não choro, eu forço até chorar. Verdade. Se Deus não me derruba, eu me jogo. Verdade. Se Deus não me derruba, eu me jogo. Eu vou pro chão na hora. Eu quero é Deus. Eu quero Jesus. Depois que eu descobri que a fonte é inesgotável, eu me tornei insaciável. Amém, irmãos? Amém? O negócio de cultinho de 1 hora não é comigo, não. Vamos fazer uma oraçãozinha, cantar uma palavrinha, canta um louvorzinho. Ô, irmão, para com isso. Vamos meter gás aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feliz da vida, né, de encontrar o Rodrigo e a Soraya aqui. Meu, a Juju. Olha o tamanho de Juju. Eu vi a Juju de fralda, gente. Andando, correndo dentro de casa, de fralda do Juju. Você cresceu, ficou lindona. Glória a Deus. Rodrigo é um filhão, a Soraya, são preciosos demais, irmãos. Preciosos demais. Sabe aquele doce de leite lá de Minas? Aquele travesseirinho de doce de leite? É o Rodrigo. Você faz um furinho no travesseirinho assim e molha. É o Rodrigo. Docinho de leite, irmão. Louvado seja Deus. Eles são muito fiéis ao que eles acreditam. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Eu sei que Deus trouxe vocês para cá. E qualquer coisa que vocês precisar aqui, é só orar que Deus dá para vocês, tá bom? Não liga para mim, não. Deus vai abençoar vocês com toda sorte de bênção. Amém? Louvado seja Deus. Feliz também de ver o Denis, a Elaine, as meninas. Glória a Deus, essas meninas cresceram, tão bonitonas, parecida com a mãe. Glória a Deus, né, irmão? Que bênção, Denis. Que bom ver vocês. O Denis está na Europa há muitos anos. Na Suécia, já foi para Portugal, agora está aqui na Inglaterra. Está também com a gente há muitos anos. E nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês, amém? Sabemos que Deus tem o melhor dessa terra para continuar fazendo nas nossas vidas e nas vossas vidas. Amém? Está comigo o Pastor Lapa. O Pastor Lapa é meu amigo desde a infância, irmão. Eu tinha 7 anos, o Pastor Lapa tinha 6, a gente jogava bola. Aí a gente não virou jogador, né? Não deu certo, era muito ruim. E aí depois a gente se encontrou na juventude, depois se encontrou, depois de casado na igreja, né? E eu vinha das drogas e o Lapa do kardecismo.
Vou servir a Deus? Vamos embora. Ai que deu meu vão. Com dois caras improváveis. Amém? E é isso que nós louvamos. Lapa é um amigo leal, um amigo fiel, um amigo presente, um companheiro de labuta, de lágrimas. Amém? Louvado seja Deus. E a gente briga pra caramba, irmão. Se diz alguém perguntou, pastor, como é que dá certo? É quando você briga sempre e não separa nunca. Não é? A gente aprendeu a brigar, não foi lá? Sabe quem é que sabe? Sabe quem é que pode? Não foi assim. Isso é mal, irmão. Aproveita e falar que eles estão gravando, não estão? Então manda para mim, irmão. Amém? Irmão, só pode entrar em guerra quem vive na paz. Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Quem vai esmagar a serpente é o Deus de paz, não é o Deus da guerra. Amém? Só pode entrar na guerra quem aprendeu a viver em paz. Amém? E paz não é ausência de guerra. Paz é você saber brigar, bater colocado, para não deixar marca. Glória a Deus. Aleluia. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga para ele, se você tem juízo, é melhor você ir embora agora, que o negócio vai estreitar para você aqui, meu filho. Fala para ele, se você tem juízo, meu irmão, sai agora, que o homem não começou a pregar ainda. Glória a Deus. Está comigo também o pastor Cristiano. Pastor Cristiano é o pastor líder do Ministério de Música lá do meu Van Sede, do meu Van Music. Louvado seja Deus. E também assessora a gente nas viagens, estamos juntos há muito tempo também. Pastor Charles, que é meu genro, casado com uma das nossas filhas. Eu sou o sogro que ele mais ama, até porque ele não vai ter outro. É verdade, né, irmão? Glória a Deus, irmão, ainda assim. Aleluia. Irmãos, estou com uma palavra no meu coração e ouvindo aqui os irmãos louvar o Senhor e o pastor Luiz e o pastor Rodrigo. Então eu acredito que Deus está afunilando para a gente falar. Eu queria falar um pouco sobre esse amor, o amor de Cristo. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre Jesus, o Evangelho que nos salvou. O Evangelho é naturalmente sobrenatural. O Evangelho, quando ele chega na vida de alguém, na casa de alguém, na cidade de alguém, no país de alguém, irmãos, o Evangelho ele não se hospeda numa cultura, ele é juiz da cultura, ele não é hóspede. O Evangelho chega para transformar. E o Evangelho ele vai trazer para você consciência da sua fraqueza, não é da sua força. Amém? Porque eu vejo às vezes muitas mensagens, Deus vai fazer, Deus, ele vai fazer mesmo. Só que nós não fomos chamados somente para dizer o que Deus vai fazer. Por quê? Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração de outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Ou seja, toda a criação anuncia o que Deus faz, mas o homem anuncia quem Deus é. Nós não estamos aqui só para dizer o que Deus faz, porque a criação se encarrega disso. Por isso que você vai ver muito ateu nas metrópoles, mas você não vê ateu na roça. Você não vê ateu no sertão. Você não vê ateu em lugares onde tem passarinho, tem cachoeira, tem flores nascendo, tem árvores nascendo. Por quê? Porque ele ainda está contemplando o que Deus fez. Quando o homem contempla o que ele faz, aí ele se torna um ateu. Mas quando ele contempla a criação, porque a criação anuncia a obra de Deus. Agora eu e você não, eu e você fomos chamados para anunciar quem Deus é, né? Cristo em vós é a esperança da glória. Então, e não é só o que eu faço para mostrar isso, é o que eu estou me tornando enquanto eu faço para mostrar isso. Porque eu posso trabalhar para Deus e perder a salvação. A Bíblia diz, em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Agora eu pergunto, é iniquidade curar o enfermo? Não. É iniquidade expulsar um demônio? Não. É iniquidade profetizar? Não. Mas Jesus disse que é iniquidade. Por quê? Porque para Deus não importa o que eu faço, mas por que eu faço. Atrás de toda ação tem uma intenção. E Deus vai medir a gente pela intenção. Ou seja, atrás de toda lei legal tem uma lei moral. E Deus não é só legal, Ele é moral.
Tem muitas leis que foram criadas para expandir o prazer, mas Deus não. Deus, quando cria leis, não é para proibir o prazer, é para proteger você no propósito. Porque se você não tiver prazer no propósito, esquece, meu filho, você vai viver só de prazer e perder o propósito, e perder o propósito de Deus. Deus nos criou para ter prazer dentro do propósito que Ele nos criou para viver. Amém, queridos? Então eu queria dar uma chacoalhada em você hoje, assim, entendeu? Dar uma arretada nas estruturas, assim. Mas do lado da minha cama, lá em Itajaí, tem um despertador. E aquele despertador a gente programa ele para nos acordar pela manhã. E sabe que ele tem o poder de nos acordar, porque ele faz um barulhão. Só que ele não tem o poder de nos tirar da cama. Eu tenho que ter uma atitude de levantar e sair dali. Então eu, como despertador, vim aqui despertar você. Agora, se você vai sair da posição que você está, isso é um problema seu. Diga para um irmão que está do seu lado: pastor Luiz é legal. Amém? Você vai me amar. Você vai me amar. Amém, irmãos? Isso é evangelho. O evangelho, ele sempre vai confrontar sua mente para revelar seu coração. O evangelho sempre vai mostrar você para você mesmo. Esse é o objetivo de Deus. Por isso que Deus não te compara ser de santo porque o Lapa é santo, porque o Luiz é santo. Não, Ele diz ser de santo porque eu sou santo. Aleluia. Então a minha oração, irmãos, é que homens implorem pela presença de Deus. Eu tenho orado para Deus levantar homens em toda a face da terra que implorem pela sua glória, implorem pela sua presença. Homens que não consigam mais dormir sem Deus, acordar sem Deus, viver sem Deus, casar sem Deus, criar filhos sem Deus. Eu oro para que esses homens voltem a esse lugar, o lugar da criação, o lugar que Deus criou o homem para viver com Ele. Amém, irmãos? Quem é que nasceu primeiro, Adão ou o jardim? Foi o jardim, irmão. Deus criou o jardim e colocou o homem no jardim. Então a primeira atitude de Adão não foi plantar, foi colher. Ele colhia para replantar, porque Deus já havia plantado o jardim. Porque no ambiente que você vive com Deus, é Deus sempre quem faz primeiro, não é você. É sempre Deus que dá primeiro. Quando você vive com Deus, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas quando Deus lançou uma palavra, Jesus lançou uma palavra, ele disse: sobre essa palavra eu vou lá. E ele foi lá e ele só jogou a rede, ele não fez nada. E o peixe pulava dentro da rede, e ele só puxava a rede para o barco. Adão, quando pecou, ele não perdeu a Deus, ele perdeu o jardim. Deus disse: agora você vai ter que cultivar a terra da qual foste tirado. Mas ele já cultivava, só que na presença de Deus ele colhia para replantar. Agora Deus estava dizendo: agora vai mudar, você vai ter que plantar para colher. Então minha oração é que a gente volte para um ambiente onde Deus governa, governe as nossas vidas, onde Deus faz primeiro, onde a gente ouve uma voz, a voz do Senhor, onde a gente só ouve a voz de Deus e não ouve a voz de mais ninguém, irmãos. Ou então ouve pessoas que estão ouvindo a Deus, que tem conselhos para me deixar mais parecido com Jesus. Porque se todo o evangelho que eu ouço não me ensina a morrer mais, a negar a mim mesmo, então não é de Cristo. O evangelho, ele é um confronto natural. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Não adianta. A gente pode ficar conhecido, né? Ficar famoso, conhecido, rico. Nada disso me protege. O que me protege é obedecer a Deus. Adão pecou, o que é que ele fez? Ele se escondeu. Agora Deus faltou ao encontro? Deus não falta, irmão. É a gente que fica com vergonha. Deus não falta ao encontro. E Deus já sabia que Adão tinha pecado. E Deus entra no jardim e fica procurando: Adão, cadê você? Eu vim aqui, estava para te ver. E Adão está lá escondido. E Deus, isso me impressiona no Senhor. Ele sabe o que já aconteceu, mas Ele espera que eu fale o que aconteceu. Porque Deus só pode perdoar o arrependimento.
não há justificativa. E quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Quem se justifica por tudo dificilmente se arrepende. Essa era a diferença de Saul e Davi. Quem pecou mais, Saul ou Davi? Davi pecou muito mais, irmão. Davi dormiu com a mulher do cara, mandou matar o cara e escondeu o corpo, para ninguém saber que era ele. E continuou lá dando glória, continuou governando. Saul só fez um pecadinho só. A diferença é que Saul tinha muita justificativa para o que ele fazia. Davi não. Quando Davi foi descoberto, ele disse: eu pequei, eu vou morrer. Ele assumiu a culpa e liberou a sentença. E Deus disse: fica tranquilo, você não vai morrer não. Você merece, mas eu não vou te matar não. Fica tranquilo. Então a minha oração, irmãos, é que Deus levante homens que implorem pela sua presença, que implorem pela sua glória, que não se escondam do Senhor. E Deus não, porque Deus não vai faltar um encontro. Sabe o que eu vejo? Às vezes tem pessoas que dizem assim para mim: pastor, depois que eu caí eu nunca mais consegui me levantar. Pastor, eu não consigo orar. Pastor, ora para Deus dar vontade. Irmão, Deus não vai dar vontade de você de orar. Servir a Deus tem que partir de você. Você tem que querer isso. Deus ama estar com você, principalmente quando é você que escolhe isso. É quando você que escolhe. E Deus foi lá no encontro. E Adão escondido, ele perguntou: Adão disse: eu estou aqui. Ouvi a tua voz e tive medo, porque estou nu. Aí Deus faz a perguntinha: quem falou para você que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora, Adão? Porque eu venho aqui todo dia e vejo você nu. E você estava sempre nu, Adão. Só que quando você olhava para você através de mim. Agora você quer olhar para mim através de você. Irmão, você tem que olhar para você através de Deus, não através de você. Aleluia. Que o Senhor nos dê graça. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. É algo contínuo. Ele não vai cuidar, não é algo que vai acontecer. É algo que acontece diariamente. Amém, querido? Louvado seja Deus. Aleluia. Essa semana não. Eu nem sei que semana que eu estou agora, Jesus. Mas uns dias atrás, eu entendi isso. Deus criou o homem no 6º dia, Rodrigo. E no 7º dia ele descansou. Ou seja, o primeiro dia do homem com Deus foi no dia de descanso. Não foi no dia de trabalho. Quem me vê falar assim, pensa que eu não gosto de trabalho, né, irmão? Não é isso. É porque o homem precisa aprender a descansar na presença de Deus. O Deus que não se cansa, descansou para deixar um princípio para mim e para você. Descansar na sua presença. Amém, irmãos? Homens cansados negociam valores. Homens cansados, eles vão negociando princípios. Por isso que Esaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura. Então não se canse, irmão. Não deixe a obra de Deus cansar você. Não deixe o evangelho cansar você. Não se canse da Bíblia. Não se canse dos louvores. Não se canse das pessoas. Porque se você cansar nesse ambiente, você vai negociar muitos valores. Amém? E o diabo vai atacar a sua vida devocional com Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo... Nós vamos ler do versículo de 1 a 8, que diz assim... 1 Timóteo 2 diz assim: antes de tudo, então quando você for começar a fazer alguma coisa, pense nisso. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de quantos homens? Todos os homens. Em todos.
Sabe aquela pessoa que você não gosta dela? Essa que você lembrou dela agora? Lembrou mesmo, foi. Você vai ter que orar por ela também. Eu não, está amarrado. Não amarra, irmão. É o Senhor que está mandando. Não é uma sugestão de Deus. É uma ordem. Amém? Que façam ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam. Não é você que escolhe quem vai ser salvo. Não é você que decide quem vem para a mesa. É todos os homens. Deus quer salvar aquela pessoa. Essa aí. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Como é que está a tradução aqui? E sem contenda. Algumas traduções diz ódio. Ele está dizendo, se você vai interceder por alguém ou por algo, não pode ser com raiva, não pode ser com ódio. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu contar um fato para você muito triste. Eu sou de Santa Catarina, um estado pacato, tranquilo, cidade boa de viver, terra boa de morar. Adão e Eva moravam ali, eu acho. Aí eles pecaram, Deus tirou eles e colocou a gente. E levou a serpente junto. Não, a serpente está por lá ainda. Aconteceu uma catástrofe aí há 15 dias atrás, 20 dias. Um cara entrou numa creche e matou 4 crianças. Meu Deus. Às vezes eu falo e acabo, as pessoas depois me arrebentam na internet. Os infernautas. Não é? Tem uns infernautas que eles arrebentam a gente na internet. Por quê? Porque eles não têm leitura profética. E aí a gente acaba falando algumas coisas e dá a impressão que a gente escolheu um lado. Quando eu falo que você tem que amar aquela pessoa que você não gosta, que você... Tem gente que diz, ele é esquerda, ele é de esquerda. Irmão, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do alto. Da onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Eu não tenho nenhuma expectativa política em lugar nenhum. O problema do mundo não é político, senão os políticos davam jeito. O problema do mundo não é econômico, senão a economia dava jeito. O problema do mundo é a falta de Deus. Amém, irmãos? Então o nosso trabalho como igreja é interceder. Irmãos, 4 crianças mortas. E eu vou te falar, estudando as escrituras, quando o faraó matou os meninos, Deus levantou um libertador. Quando Herodes mandou matar os meninos, de novo Deus estava levantando um libertador. E profeticamente eu quero entender que quando as nossas crianças são atacadas pelo mundo, novamente Deus está levantando libertadores que vão trabalhar e anunciar a volta de Cristo. Espera aí, pastor, por que tem que acontecer maldade, irmão? Isso não é culpa de Deus, Deus não tem nada com isso. Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo para um tempo e um modo perfeito. Depois, se você ler livros como Romanos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, você vai ver que Deus, Ele está falando ali dos judeus. Ele diz que todos foram considerados culpados para que eu e você, gentios, pudéssemos ser salvos. Meu Deus, tem coisas que Deus faz que você fica pensando. Você vai ler nas escrituras, por exemplo, tem Barrabás de um lado e Jesus do outro. Aí o Pilatos pergunta e eles perguntam,
Eles escolhem Barrabás. Na nossa cabeça a gente diz, meu Deus, o povo escolheu errado. Não, o povo escolheu certo, irmão. Porque se eles escolhem Barrabás, se eles escolhem Jesus, quem ia morrer na cruz era Barrabás. E o iníquo não pode morrer pelo iníquo. Só um justo pode morrer pelo iníquo. Então quando eles escolheram Barrabás, Jesus foi morto e ele era inocente. E naquele momento só um inocente. Por isso é evangelho. Evangelho é inocente morrendo por pecadores. É alguém que não tem nada com o negócio, dando a vida pelo outro, investindo na vida do outro. Isso é evangelho. Mas parece que a gente perdeu o ponto de partida do que é realmente o amor de Cristo, o amor do evangelho de Jesus. Então aquelas 4 crianças, irmãos, foi um caos no estado, foi notícia mundial. Vocês ouviram aqui também, eu creio. À tarde, no estado de Santa Catarina, o governador já anunciou o fechamento das escolas e virou uma cultura de medo se instalou no sul do Brasil. Uma cultura de medo se instalou, porque essa é a intenção do diabo. As 2 armas maiores de Satanás é a manipulação e a intimidação. O diabo ele pinta um cenário muito maior do que é, para nos intimidar, para a gente não avançar. E aí, irmãos, também se instalou uma outra cultura, uma cultura de ódio. Domingo, isso foi numa quarta-feira, no domingo eu estou pregando no meu van sede. Pastor Luiz, eu perguntei, quem na quarta-feira desejou matar aquele cara? Irmão, 1.500 pessoas sentadas no nosso auditório levantaram as mãos. E mais 7, 8 mil na internet assistindo o culto. Eu não vi, mas eles devem ter levantado as mãos também. Eu disse, como nós vamos nos colocar como intercessores do mundo, se nós ainda oramos com ódio? Oramos, não, mas ele tem que pagar pelo que ele fez. E você, tem que pagar também? Aí, o que acontece, pastor Luiz? O pai de uma das crianças vai diante de uma câmera de televisão e diz, olha, eu sou cristão, vou sofrer muito a perda do meu menino, mas eu perdoo esse cara. E eu vou orar para que na cadeia ele encontre Jesus. Meu Deus, na hora saltou um versículo no meu coração. E eu perguntei na igreja, 4 crianças mortas e um assassino. Quem está salvo dessa turma? Aí todo mundo das 4 crianças, eu disse, e a igreja vai fazer o que com o assassino? Estive preso e foste me visitar. Estava doente e foste me ver. Estava com frio e me vestisse. Sabe qual é o papo, irmãos? É que nós cristãos somos muito bons de teorias, mas nós somos muito ruins de prática de amor. E as coisas têm que acontecer ao nosso redor para a gente saber se realmente a gente ama como Cristo. Se realmente nós estamos dispostos a morrer por uma causa, a causa de Cristo, a causa do amor. Na hora, eu sou avô de 8 netos, na hora você fica em pânico. E eu também desejei bater naquele cara. Não, eu desejei estrangular ele. E Jesus disse, como você quer ser um intercessor no mundo? Como você quer atravessar os oceanos e pregar em outras nações? Como você quer salvar as pessoas? Eu digo, Senhor, me ensina a te amar. Me dá um coração igual ao teu. Deus nos chamou para interceder. E o desejo dele é que todos os homens se salvem. O desejo dele é que a igreja faça súplicas, orações, ações de graças e intercessões por todos os homens. É por todos os homens. Por todos os homens, irmãos. E como nós vamos viver nesse lugar? Como viver nisso, irmãos? E é isso que o diabo tem atacado nesses dias. Meu irmão, eu e você não contribuímos para os sintomas do fim. Os sintomas do fim quais são? O esfriamento do amor e a perda da fé. A Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Nós vamos perdendo a fé, vamos perdendo o amor. Amém? Esses são os sintomas do fim. E eu e você como igreja não contribuímos com isso. Se a Bíblia diz que o amor de quase todos vai esfriar, eu e você vamos trabalhar para não esfriar. Nós vamos amar, nós vamos nos esforçar
Nós vamos acreditar mais. Eu não contribuo para os sintomas do fim, eu contribuo para a volta de Cristo, que reinará e governará com a sua igreja as nações da terra. Amém? Quem aqui quer passar a eternidade com Jesus? Mas nós precisamos dar tempo para Ele agora. Irmão, tempo é vida. Até oferta. Você põe tua mão no bolso e deu uma oferta, por quê? Porque você tem para dar. Ninguém pode dar o que não tem. E se você tem para dar, quem deu para quem primeiro? É você que está dando para Deus, ou Deus deu para você dar? É o mesmo princípio do Éden. Deus plantou um jardim para Adão comer do fruto e replantar a semente. Você está entendendo isso, meu lindo? Você está entendendo isso? Você não pode dar o que não tem. E se eu estou fazendo, é porque Deus fez primeiro. Eu nunca vou vencer a Deus. Aleluia. Se eu estou aqui, não, eu vim porque eu quis. Não, você veio porque Deus te trouxe. Tem um propósito nisso. Amém, irmãos? Então a gente quer passar a eternidade com Cristo, mas não tem tempo para Ele agora. Querido, tempo é vida. Porque você deu uma oferta agora, por quê? Porque você tinha para dar. E por que você tinha para dar? Porque você trabalhou para ter. E se você trabalhou para ter, você deu o seu tempo para alguém pagar pelo seu tempo, pelo seu serviço. Tempo é vida, porque o tempo que você deu para alguém que pagou por isso, esse tempo você nunca mais vai viver. Então quando você ofertou aqui no gasofilácio, não se trata de dinheiro, se trata de vida. Por isso que eu acho que um dos fatores preponderantes de julgamento de Deus com a igreja é como ela lidar com o seu dinheiro. Porque é vidas, irmão, não são cifras, são vidas. São vidas, irmãos. Nós trabalhamos para ganhar. E demos o nosso serviço para alguém, demos o nosso tempo para alguém. Amém? Eu quero passar a eternidade com Cristo, mas a gente precisa dar tempo para Ele agora. Tem algumas coisas que é só você e Deus, ninguém pode fazer por você, meu irmão. Meu irmão, eu já fui em todas as conferências de avivamento que você imaginar na vida. Eu já fui um perseguidor de avivamento. Eu não podia ver o incêndio, eu estava lá. Eu fui para o Kansas, para a casa de oração de Mike Bickle, eu fiquei lá. Eu fui em algumas conferências do pastor Benny Hinn, ministrava a unção, tinha hora que ele só passava e me jogava, aleluia. Eu quero isso, gente. Vinha para casa chorando, me trancava no quarto, chorava 3 dias. David Robinson, só passava pela gente, oh my God, eu digo, oh, aleluia. Eu corri atrás de avivamento, irmãos, até que um dia o Senhor falou, para de correr atrás de incêndio e comece a queimar você. Construa um lugar na sua casa para mim e para você. Comece a queimar. É que a gente fica dizendo, estou esperando um avivamento. Não espere. A espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. Eu estou esperando sim um avivamento coletivo em toda a nação, em toda a Europa. E é por isso que eu tenho vindo aqui. E vou vir com mais frequência, porque a Europa catequizou o mundo, colonizou o mundo. Mas esfriou, irmãos. Substituiu Deus por coisas. Aleluia. E agora a gente está voltando na Europa. Amém. E se você não entendeu o que você está fazendo aqui, você não veio atrás de libras. Você não está aqui por outro motivo. Você precisa entender o seu propósito. Senão você não dá a resposta que Deus precisa para um lugar. Eu digo isso aos americanos quando eu vou lá. Eu digo isso aos franceses, aos italianos, aos espanhóis, aos ingleses. Em qualquer lugar da terra que eu vou dizer, ei, nós não estamos aqui, irmãos. Quem aqui é brasileiro? Irmão, a palavra brasileiro nasceu antes da palavra Brasil, você sabia? Antes do Brasil ser chamado de Brasil, os portugueses já nos chamavam de brasileiros. Porque brasileiros eram os que vendiam o pau-brasil, que era vermelho por dentro como uma brasa. Então brasileiro significa exportadores de brasa. Você sabe o que significa brasileiro?
igreja estava muito acomodada. A igreja estava acomodada. E parece que a igreja não sabe viver acomodada. Ela tem que estar sempre no atrito. Ela tem que estar sempre no atrito. Olha para o livro de Juízes. Se você estudar o livro de Juízes, tem pelo menos 7 apostasias. Por quê? O povo ia bem, mas não buscava o Senhor. Então o Senhor entregava ele na mão dos filisteus. E depois Deus trazia paz por 40 anos, mas o povo não buscava o Senhor. Então o Senhor entregava ele na mão dos medianitas. E agora entregou de novo, irmão. Entregou de novo. Mas nós estamos animados, irmão. Eu estou animado, eu tô, como diz lá no sul, estou com muita alegria na minha felicidade. Tem 3 coisas que Deus pede para você fazer em secreto. Ele diz assim: quando tu jejuares, depois você lê Mateus, ele diz: quando tu jejuares, lava o rosto, não precisa falar para ninguém, para que o Senhor que vê em secreto. Depois ele diz: quando tu deres esmola, não é oferta, é esmola. Porque oferta você dá para quem merece, esmola você dá para quem pede. Por isso que eu não peço dinheiro para pregar. Porque quem pede é mendigo. Se você andar comigo no meu carro, você vai ver um bolinho de dinheiro assim, ó. Bateu na minha janela, pediu, eu dou. Porque a Bíblia diz: dá a quem te pede. Ela não diz dá a quem merece, ela diz dá a quem te pede. Quando me pede, é uma esmola que eu dou. Quando merece, é uma oferta que eu dou. Então, quando uma pessoa, para pregar o evangelho, você tem que pagar ela primeiro, ela não está pedindo oferta, ela está pedindo esmola. E se está pedindo esmola, é mendigo, não tem nada para me dar. Dá um aleluia de crente. Você não quer uma mudança na igreja? Então você tem que estar disposto para ela, irmãos. Se você quer uma mudança na igreja, você tem que estar disposto para ela. Como diz aquele cara, aquele profeta daquele filme Protetor. Se você ora por chuva, você tem que suportar a lama também. Amém, querido? Entenda isso. Então, queridos, o Senhor diz: quando você der uma esmola, dá em secreto, para que o Senhor que vê em secreto te abençoe. E ele diz: quando tu orares, faz como? Entra no seu quarto, fecha a tua porta, porque o Senhor que 3 coisas o Senhor pede para você fazer em secreto: jejuar, dar esmolas e orar. Para quê? Querido, quando você vai para o secreto, não é para você ver a Deus, é para Deus te ver. Porque o Senhor que vê em secreto. Quando eu estou pregando aqui, você está me vendo, mas é lá no secreto que Deus me vê. Lá ninguém compra meus livros, lá ninguém compra minhas camisetas, lá ninguém me oferta, lá ninguém diz: uau, que palavra, que mensagem poderosa. Lá não, lá é só eu e ele. Não adianta enfeitar, não. Não adianta dizer: oh Deus poderoso e eterno. Não adianta, que ele fura o seu balãozinho na hora. Você chega lá: oh aleluia, baixa a bola que eu te conheço. Vamos, seja você mesmo. Em 10 segundos você está jogado no chão chorando e dizendo: eu não presto, Deus. Eu diz: eu sei, eu estou sabendo. O Senhor viu o que eu fiz hoje? O Senhor viu para onde eu olhei hoje? O Senhor viu o que eu tive vontade de fazer com aquele cara que me fechou de carro ali? O Senhor viu que eu xinguei a mãe do cara? O Senhor viu? Eu disse: vi tudo. E agora, Senhor? Eu disse: agora a gente chegou num acordo. Você me falou tudo que eu já vi. Deus não procura os perfeitos, irmãos, é os sinceros. A graça de Deus, ela vem para todos, mas tem uma unção que é só dos sinceros. Não adianta enfeitar, irmão. Deus não se impressiona com o seu serviço. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para estar com Ele. Então entra no secreto, e não é para ver Deus, é para Deus te ver. Mostra para Deus como você é e como você está. E eu te garanto, Ele vai te ensinar a amar todos os homens. Ele vai te ensinar a querer salvar todos os homens. Quer o cara dorme na cobertura, quer o cara dorme na calçada, para você vão ser todos iguais.
Para você vão ser todos iguais, porque você vai querer salvar todos, você vai querer dar a vida por eles. E eu te garanto, irmão, se você entrar no secreto, Deus vai te ver no secreto e Ele te abençoará. A igreja precisa entrar nesse lugar, irmãos. É um nível. É como uma panela de pipoca. É como uma panela de pipoca. Dentro daquele milho tem uma pipoca, irmão. Mas ninguém vê por quê? Porque aquele milho ele tem que ser submetido a uma temperatura. Aquele milho ele tem que ser submetido ao fogo, ao azeite. E ele tem que ser submetido a uma temperatura. Então quando a temperatura está de acordo com o que está lá dentro, e depois que o que estava dentro veio para fora, nunca mais volta para dentro, irmão. Eu te garanto, nunca mais volta. Então, por favor, o que é que eu faço, pastor? Nada. Você não tem que produzir o que Deus mandou você atrair. Você não tem que produzir o fogo. Você tem que atrair ele. Ele vem. Você só tem que construir um altar. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Eu só tenho que fazer o altar e o fogo vem, irmão. Eu te garanto. Você só precisa ser leal com Deus. Falar com Ele todos os dias. Conversar com Deus. Não se impressione por coisas explosivas. Irmão, o que nasce grande é monstro. Marcos 4, 26 ou 23, está na Bíblia. Diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir. E quando acorda, não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Então chega-se a colheita, passa-se-lhe a foice e se tira dali o fruto. O reino dos céus é assim, querido. O reino dos céus não é estático, ele é crescimento, é continuidade. Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de gerações. Por isso as suas escolhas vão afetar seus filhos. Por isso as suas escolhas vão afetar seus netos. Você não escolhe mais por você. Eu tenho 56 anos, ainda assim tem 55. E as nossas escolhas não tem mais a ver conosco. Tem a ver com os nossos netos, com os nossos filhos, com os nossos bisnetos que nem nasceram ainda, porque os nossos netos não casaram ainda. Você está entendendo? As nossas escolhas não tem mais a ver conosco. Tem a ver com a geração que saiu de nós. Então entenda, querido, isso é reino de Deus, é um reino de continuidade. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente e faz o quê? Vai dormir. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto? Por que Deus tem que botar você para dormir para poder te abençoar? Para você não atrapalhar, irmão. Para você não atrapalhar com a sua vontade. Então Deus diz, vai dormir que eu te abençoo. Deus dá aos seus enquanto dorme. Quando o irmão está dizendo, vai dormir, irmão. Vai, irmão, vai dormir. O cristiano você não precisa mandar dormir que ele vai, por isso que ele é abençoado. O cristiano é o nosso pastor mais abençoado. Ele entra no avião e diz, eu vou dar uma dormidinha. O nosso celular está cheio de meme dele dormindo. Hoje eu tiro uma foto dele dormindo, depois eu acordando, ó. Sexta-feira e domingo, ressuscitou. Irmão, vai dormir. O reino dos céus, o que acontece na sua vida, você não sabe explicar, cara. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, qual é o segredo? Irmão, eu não consigo explicar. Porque se eu conseguir explicar, já não foi Deus quem fez, fui eu. Se eu conseguir qualificar, se eu conseguir mostrar, já não foi eu que... Não foi Deus quem fez. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente e vai dormir, não sabendo ele como. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar. Você não sabe, irmão. Por isso não tente explicar Deus. Tentar explicar Deus é o que sobra para quem não vive com Ele. Tentar explicar quem Deus
Deus é. Às vezes a gente é mentido, a gente diz, Deus não gosta disso. Quem somos nós para saber o que Deus gosta? Ele gostou de você. Fala comigo, se você fosse Deus, você escolheria você? Claro que não, você não se suporta. Você não se suporta. As suas crises não é o diabo já foi vencido na cruz. As suas crises é vencer a velha criatura que está aí dentro. O homem que quer saber mais do que Deus, o homem que quer ser como um Deus. Não é pecado ser gente, há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você chegar na eternidade, você crê que vai na eternidade? Você crê? Você vai? Vai ou não vai? Você vai. Eu vou, meu irmão. Você vê um cara correndo lá no rio da vida, é eu. Que? Quando você chegar na eternidade assim, você vai ter 3 surpresas. A primeira é que as pessoas que você achavam que estavam lá não estão. Segundo, as pessoas que você achava que não estariam estarão. E a terceira, você vai estar. Meu Deus, até eu consegui. Isso é pura graça, meu irmão. Quando você entrar na eternidade, você olhar para o lado direito. Por que as coisas boas estão sempre na direita? Meu Deus, os bodes na esquerda, as ovelhas na direita. Meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Oh, revelação profunda. Oh, meu Deus. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Está tudo ali, Jesus. Quando você chegar na eternidade, você olhar para o lado direito, você vai ver um homem sentado lá, não é um anjo. Um homem que venceu a morte e o inferno. Um homem que venceu. Você pode me jurar isso por glória a Deus? O cara que nunca desobedeceu teve que aprender a obediência por aquilo que sofreu. A dor é pedagógica, amigo. A dor é pedagógica, Deus é pedagógico. Quando você pede um milagre, Deus te dá um ensino. Porque se Ele te dá só um milagre, você não aprende nada. Para que ressuscitar Lázaro se ele ia morrer de novo? Para dizer, eu sou a ressurreição da vida. Para que ele multiplicou os pães só para alimentar pessoas? Não, para dizer, eu sou o alimento que vocês precisam, eu sou o pão da vida. Quando você chegar na eternidade, que você vê Jesus, sabe, ele venceu. E você vai olhar para a mão dele, você não vai ver um diploma, você vai ver uma cicatriz. Os diplomas são importantes, porque você estudou para aprender. Glória a Deus por isso, você se esforçou. Mas diplomas sinalizam que eu aprendi. Mas cicatrizes sinalizam que eu venci. E ninguém que vence é isento de cicatrizes. Você pode aprender a vida inteira sobre Cristo e nunca ter estado com Ele. Por isso que a instrução não pode vir antes da glória. Por isso que todo homem que só vive de instrução de Deus, ele quer estudar Deus. Ele quer fazer a anatomia de Deus. Ele quer abrir Deus no meio, quer estudar Deus. Você não pode estudar alguém que você não
curte, que não vive, não se apaixona, você vai ficar um crente muito chato. Nós não queremos mais informações sobre Cristo, nós queremos que alguém transmita a vida de Cristo, a vida de Jesus. Não é de informações que essa geração precisa, é de vida, vida prática. Uma teoria sem prática é inútil. Um evangelho sem beijo, sem abraço, sem generosidade, que estende o dedo quando deveria estender a mão, não é o evangelho de Cristo. Não pode ser. Ele não morreu por isso. Ele não morreu para nos dar reuniões, ele não morreu para nos dar vida, para que a gente transmita a sua vida no meio do lar, no meio do trabalho. E sempre que Deus te levar para algum lugar, aquele lugar vai precisar de transformação. Não é de diagnóstico. Deus não leva você no meio do vale para dizer, está seco o osso, o osso está seco, o osso está seco. Não, Ele leva você no meio do vale para abrir a sua boca e dizer, ossos secos, vivam. Ossos secos, eu acredito em vocês, vivam. Eu acredito que vocês podem sair daí. Deus precisa de alguém que creia. Uma coisa só é necessário, Paulo disse em Filipenses 3:12-13. Uma coisa só. Uma coisa eu faço, ele disse, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão diante de mim. Jesus sentado na casa de Marta e Maria, Maria sentada aos seus pés, ele disse, Marta, você está ocupada demais com muitas coisas, você está atarefada demais. Uma coisa só é necessário. Salmo 27, verso 4, o salmista Davi diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa, e a buscarei, eu não vou só pedir não, eu vou atrás. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar e para aprender no seu templo. O que é que vem primeiro, contemplar ou aprender? Sempre é contemplar. Quem contempla, proclama. Quem não contempla, só reclama, irmão. Porque não vê nada. Ele quer que Jesus mude as coisas ao seu redor. Quando Jesus quer transformar a sua vida, não é as coisas ao seu redor, porque as coisas ao seu redor quem vai transformar é você, com a palavra que Deus vai colocar dentro da sua vida, com os olhos de fé que Deus vai te dar. Aleluia, você está me entendendo, igreja? Uma coisa, quando eu e você formos pessoas de uma coisa só, todas as outras coisas encontrarão o lugar delas na nossa vida. Todas as outras coisas. Você vai ter um time que você torce de futebol e ele vai estar lá, você não precisa tirar ele não, ele vai estar lá, mas ele vai ter um lugar certo na sua vida. Você vai ter uma empresa que vai te render muito lucro, você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar ricaço. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas ela vai ter um lugar certo na sua vida. Você vai gostar de assistir um filme, você vai querer passear para conhecer o mundo. E isso está bom demais, é legal. Mas tudo isso vai ter um lugar certo na sua vida. Porque a primazia da sua vida já tem dono. Se você é homem de uma coisa só. Eu tenho um filho de 16 anos, ele joga futebol. Joga no clube no São Paulo, na base do São Paulo. Essa semana ele falou, pai, eu acho que não é aqui que Deus me quer. Deus me quer na obra dele. Eu disse, filho, você é um menino de uma coisa só. Te diverte aí, garoto. Te diverte. Vai chegar o tempo que você vai viajar o mundo pregando o evangelho. Mas agora esse é o seu momento. Te diverte, né? Ganha bastante dinheiro, ajuda o pai a abrir igreja. Quando ele era pequenininho, eu disse, um dia eu vou jogar no Barcelona. Eu digo, se você for, abra uma igreja do lado do Camp Nou, do lado. Ele falou, para quê? Eu disse, para você dizimar meia hora, meu filho. Vou abrir uma igreja toda semana com o seu dízimo. Coisa de menino. Porque, irmãos, se você já entregou para o Senhor, eles se tornaram pessoas de uma coisa só. E todas as outras coisas vão achar o lugar delas na sua vida. E eu disse, filho, tira todo o peso. O pai tira todo o peso que você tem de dar certo. E se eu não der certo, pastor pai, no futebol, não tem problema, filho. Você já tem uma palavra. Você nasceu com um propósito.
Se não der certo com os pés, vai dar certo com a boca, vai dar certo com a mente, vai dar certo com o coração, porque você é do Senhor, filho. Descansa, não se preocupa. Entenda isso, querido. Tire todo o peso de ter que dar certo, de ter que dar resultado. Parece que o mundo não tem lugar, Rodrigo, para quem não dá resultado. Você não tem que dar resultado, filho, você tem que dar fruto. Tem muita gente que dá resultado, mas não dá fruto. Dá resultado, mas é mau caráter, é imoral. Deus não te chamou para dar resultado, Ele te chamou para dar fruto. Não é frutos, é fruto singular, porque é um fruto só que você tem que dar. É uma paixão violenta por Cristo. As outras coisas vão acontecer na sua vida, elas vão bater na sua porta na hora certa. Como disse o Rodrigo aqui, uma frase que eu uso sempre: leva tempo para Deus fazer de repente, mas quando chega o de repente de Deus, não dá mais tempo para nada. Quando chega o de repente de Deus, não dá mais tempo para nada. Por isso, desfrute a sua vida. Curta seus filhos, curta seu casamento, curta a sua família. Aproveite cada detalhe do dia. Não deixe de comer uma comida porque é 20 ou 50 libras mais cara. Coma. Por favor, coma. Convide a gente para ir comer com você. Não, irmão, eu sou livre. Ser livre não é fazer tudo que você tem vontade. Porque talvez daqui a uns anos, se você fizer tudo que tem vontade, você vai ser escravo da sua vontade. Ser livre é você ser livre para ouvir a Deus. E ser tão livre para poder seguir o caminho com Cristo, sem pressão. Paulo e Agripa está sentado no trono. Paulo está algemado na frente dele. E Agripa, ele fica pensando assim, Atos capítulo 26. Agripa fica pensando assim: Paulo, como é que você vai fazer um negócio desse, cara? Você que aprendeu aqui aos pés de Gamaliel. Você aprendeu aos pés de Gamaliel. Agora você está aí. Eu quero te soltar e você quer ir para Roma. Ele manda soltar Paulo e diz: pode soltar Paulo. Paulo diz: não quero ser solto. Eu quero ir para Roma. Mas você é meu escravo. Os judeus dizem: não, é nosso escravo. Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. Vocês chegaram tarde. E a Bíblia diz que Paulo, preso, pregava o Evangelho livremente. E ele dizia: eu estou preso, mas o Evangelho está livre. Um homem sentado no trono, o outro algemado. E eu pergunto para você: quem tinha mais autoridade naquela sala? Quem tinha mais autoridade naquela sala? Quem estava no trono ou quem estava nas algemas com Cristo? Por causa de Cristo. Autoridade não vem por posições, querido. Por isso não corra atrás de posições achando que vai ter autoridade. Autoridade vem de autor. Só o autor pode dar autoridade. Deus não dá autoridade para quem tem posições. Ele costuma dar posições para quem busca nele a autoridade. A autoridade vem de renúncia. Você pode ser grande? Pode. Alguém esses dias me perguntou: pastor, é pecado eu querer enriquecer? Eu disse: não. Não é mesmo? Eu digo: não, mas só tem um caminho para ser grande. Quem quiser ser o maior, seja como o menor. Quem quiser ser grande, seja como alguém que é muito pequeno. Entenda que Deus só tem um motivo para te abençoar. Se Deus te der grana, é para você ser provisão para quem não tem. Se Deus te der fama, é para você ser voz para quem não tem. Porque Deus não exalta homens, Ele exalta a verdade. E quem estiver exaltando a verdade será exaltado juntamente com ela. Por isso você tem um objetivo: buscar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Entenda isso, querido. Então essa é a vontade de Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus. Não adianta ser religiosamente correto, intencionalmente profano. Não adianta. O Senhor nos chamou para representá-lo e não foi para substituí-lo. Amém, querido? Amém. Nós fomos chamados para representar, não para substituir. Por isso você consegue ir com as pessoas até um lugar. Depois dali por diante você não consegue mais. Tem pessoas que vão passar pela sua vida e não serão transformadas.
Tem pessoas que vão passar pela sua igreja, pelas suas mãos e não vão ser transformadas. Porque esse trabalho é do Espírito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados o sono. Está botando para dormir de novo. Deus vive botando a gente para dormir, para dizer assim: não me atrapalhe, Luiz. Eu creio que o Espírito de Deus quer restaurar a nossa atenção. Eu creio que nessa noite, pastor Luiz, Deus está querendo restaurar a nossa atenção. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Quando o Senhor me chamou, eu estava numa esquina vendendo cocaína. Eu era um viciado em drogas. Eu era um mau marido, um pai miserável, um bandido. Ia dormir toda noite com uma pistola dentro da calça. Eu fiz mal para muita gente, irmãos. E eu sei o que eu estou te falando. Eu sei o que Deus pode fazer. Se Ele fez com Paulo, que matava os cristãos, e tornou aquele homem, sabe aquele assassino chamado Saulo de Tarso, se tornou o homem que escreveu grande parte do Novo Testamento. Deixa eu te falar uma coisa: não subestime a glória de Deus. Não é você que decide. Por isso ame sem reservas. Ame sem reservas. Deus te chamou para isso, para queimar. Chamado é uma chama que está queimando dentro de você. E não é você que tem o chamado, é o chamado que tem você. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai usar ele para fazer do seu jeito. Mas é você que pertence ao chamado, não é o chamado que te pertence. Por isso você tem que seguir o chamado não vai seguir você. Deus vai mudar a sua mente, o seu coração. O lugar que você passa mais tempo da sua vida é dentro da sua cabeça, o dia inteiro. Pensando, analisando, calculando ou recalculando. Por isso, torne ela um lugar melhor. Torne ela um lugar abençoado. Torne ela um lugar onde Deus pode derramar vida na sua cabeça. Amém, irmão? Pastor, mas eu estou fazendo uma obra para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A maior obra de Noé não foi construir uma arca, foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. Às vezes Deus coloca você num lugar e você acha que aquela ali é o seu lugar, aquela obra é tudo para você. Não, porque Noé levou 100 anos para fazer uma arca, mas Deus levou 100 anos para fazer um Noé. Porque enquanto você funciona para Deus, Deus está restaurando você, restaurando a sua vida, restaurando o seu ministério, restaurando a sua casa. Então olha, querido, e não tente aprender sobre fé. Fé você não vai aprender em lugar nenhum, não. Você tem que ter. Ou você tem ou você não tem. Mas eu não estou sentindo. A fé não sente, a fé sabe. A fé é uma convicção. Eu creio que o meu Redentor vive, ponto final. Eu creio que Deus vai fazer algo na minha vida e ponto final. Eu creio, eu vou atrás disso, eu quero isso. Amém? Eu quero isso. Então, querido, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem hoje, eu diria para você assim: descubra o amor de Deus. Não só sinta o amor de Deus. Porque você pode esquecer o que você sente, mas jamais vai esquecer o que você compreendeu. E o que você compreendeu vai ficar dentro de você para sempre, sentindo ou não sentindo. Tem dia que eu não sinto, mas eu sei que eu tenho que fazer. Quantas vezes eu já subi no altar sem vontade? Quantas vezes eu já peguei um avião sem vontade de ir? Mas eu sabia que eu tinha que estar lá. Então, não é o que você sente, é o que você sabe. Amém? Não é o que você estudou sobre Deus, é o que você pratica para Deus que vai tornar você sólido. Então, guarde isso no seu coração. O sucesso de Deus não está ligado no que eu conquisto, mas é no que eu não perco. Amém? Porque se o que eu estou conquistando está me afastando de Deus, essa é a pior coisa que pode acontecer para um homem. É ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. A pior coisa que pode acontecer para um homem é Deus entregá-lo à sua própria concupiscência. E essa é a pior coisa. Porque a gente vai tendo sucesso e a gente acha que Deus está com a gente por causa do sucesso.
Não, irmão. Igreja grande não impressiona Deus. O que impressiona Deus é uma grande igreja. Não adianta nós termos uma igreja cheia de gente vazia, que não discerne a mão direita da esquerda, que não conhece o seu Deus, que não busca a sua face, que não está comprometida com aquilo que o Evangelho propõe. Amém? É fé. A Bíblia diz em Hebreus que uns pela fé apagaram a força do fogo, outros pela fé morreram na fogueira queimados. E eu pergunto, quem tinha mais fé? Quem apagou a força do fogo ou quem morreu na fogueira queimada? Os dois. Porque não se trata. Uns pela fé morreram de Covid, outros pela fé sobreviveram. E eu pergunto, quem venceu? Os dois. Porque a fé quer me faça viver, quer me faça morrer. Paulo não disse, eu guardei as cartas missionárias que eu escrevi. Ele não disse, eu glorifico por tudo que eu fiz. Ele disse, eu quero agradecer pelas viagens, a obra missionária, as obras que eu fiz, as cartas que eu escrevi. Não, ele disse, eu guardei a fé. Eu não perdi a fé. Amém? Então o que importava para Paulo era o que ele conquistou? Não, ele morreu sozinho dentro de uma cadeia. E sabe qual era o recado dele para a igreja de Filipenses nos seus últimos dias? Alegrai-vos comigo no Senhor. A carta de Filipenses é a penúltima carta que Paulo escreve. Certamente a última foi 2 Timóteo. E a carta de Filipenses, por 24 vezes, você vai ver Paulo chamando você para se alegrar. Exorto-vos que se alegrem comigo no Senhor. Exorto-vos porque Deus não mandou ele procurar um lugar abençoado. Deus disse, ser tu uma bênção. Eu já fui em muitos países pregar o Evangelho. Eu nunca fui num lugar que Deus não estivesse lá. Então vamos parar com esse papo de ali é muito difícil, ali é muito frio, ali é muito calor, lá é terrível. Irmão, eu já preguei atrás de cortina de ferro, eu já preguei no meio de Islã, já preguei e já saí corrido no meio dos hindus na Índia. Eu lá estava pregando embaixo de uma tenda, de repente eu estava pregando, alguém traduzia para o inglês, depois alguém traduzia para o hindi. Aí o tradutor disse, pastor, tem que parar. Eu disse, por quê? Porque o chefe do hinduísmo aqui está cercando a vila aqui, eles podem bater no senhor. Eu disse, bater de verdade mesmo? Ele disse, Aí eu disse, vamos orar, pessoal, vamos orar. Fecha os olhos todo mundo fechou os olhos, eu caquei. Diz Jesus, Paulo fugiu no cesto, eu vou fugir de carro agora. Fugi, ei lá. E mais outro pastor. Já fomos pregar em Nacala, em Moçambique. Saímos corridas, as pessoas jogando pedra em cima do caminhão que a gente estava. E estou aqui. Deixa eu te falar. Eu nunca fui num lugar no mundo que Deus não estivesse lá. Eu nunca entrei num quarto de hotel sozinho para dormir longe da minha casa que Deus não estivesse lá. Eu nunca fui num lugar nessa terra que Deus não estivesse lá. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia do seu amor, do seu favor. Nunca fui num lugar que Jesus não estivesse ali salvando pessoas, libertando vidas, curando vidas. E sabem que às vezes eles nem confessavam a fé, Luiz. Eles nem confessavam a fé. Eu vi Jesus curar a Islã, eu vi Jesus curar no meio dos muçulmanos, eu vi Jesus curar no meio dos hindus, no meio de índios eu vi Jesus curar, no meio de ateus eu vi ateus chorar sem entender o que estava acontecendo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Se salvou um cara que nem eu, pode fazer qualquer coisa. Aleluia. Se libertou a minha casa, se restaurou o nosso lar. Ele pode fazer qualquer coisa. Se tornou um homem ruim como eu e alguém doce, querido. Nem tanto assim. Sou crente Nutella, não.
qualquer coisa, irmãos. E é você que Deus quer usar. Usar a sua juventude. Usar os seus cabelos brancos. Usar as suas calvícies. Aleluia. Usar, Deus quer usar quem Ele quer, irmãos. E não ponha limites para Deus fazer. Ele vai fazer o que Ele quer, onde Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E Ele pode fazer isso. Pastor, mas eu sou muito pecador. Eu vou te falar. O diabo, ele conhece teu nome, mas quando ele te chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas quando ele te chama pelo teu nome. O meu irmão já esteve pregando aqui, né? O Júnior, cabeludo. O meu irmão, nós já era pastor e meu irmão fumava crack. E um dia eu fui na casa dele, esse Júnior. Eu não posso te ajudar, você não quer. O dia que você quiser, nos procure, porque a gente vai te ajudar. Ele estava com uma lata, com uma pedra de crack, com um isqueiro na mão. Quando ele foi acender, o Espírito gritou dentro dele, disse: Júnior, aqui não é o seu lugar. Ele jogou aquela lata na mão e saiu correndo, Luiz. Saiu correndo pelo bairro de manhã cedo, ligou para o meu outro irmão, Ulisses, disse: me ajudem. Nós levamos ele para a casa de recuperação. Ele ficou 1 ano e 2 meses na casa de recuperação. Depois nós colocamos ele na igreja para cuidar das cadeiras, para limpar o chão. Ele teve que viver todos os processos. Depois ele começou a trabalhar com morador de rua. Hoje ele está viajando o mundo pregando aos pastores. Não subestime o poder de Deus, querido. Deus não te chama pelo teu pecado, Ele te chama pelo teu nome. Ele conhece o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. O diabo já conhece o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Amém? Eita Deus! Por isso não cresça sem raiz, não cresça para cair. Cresça para baixo primeiro. Deixa Deus fortificar você, solidificar você. Deixa Deus, por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio de derrotas, por meio de perdas, por meio de perseguições, deixar você alguém sólido, alguém forte. Duas casas estão sendo construídas no mundo. Uma está na areia e a outra está na rocha, mas você não sabe qual que está na areia e qual que está na rocha, até que venha o vento, até que venha a chuva, até que venha algum problema e dão contra aquela casa. Você olha, você admira as duas, porque elas são iguais. Mas tem que vir um BOzinho, um problema, para bater contra aquela casa, para você saber qual a casa que está firmada sobre Cristo. Qual é a casa que está firmada sobre Jesus Cristo. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, querido. E a minha oração é que você nessa noite não durma. É que Deus te chame pela madrugada e chame você pelo nome. Eu quero declarar que muitos de vocês, viu, jovens, adolescentes, jovens, vocês, muitos vão ouvir o seu nome nessa madrugada. Vão até acordar o cônjuge, vão perguntar: você me chamou? Não. Você vai saber que foi Ele que te chamou. Ele quer colocar verdades. Ele vai colocar verdades aí que nem a NASA sabe. Aleluia. Ele vai colocar verdades aí que os cientistas estão estudando para aprender. E Ele vai revelar as coisas aos seus pequeninos. Então se prepare, Deus vai falar coisas com você que ninguém ouviu. Mas por favor, quando Ele falar, acabou sua vida, você não serve para outra coisa. Você pode ser um atleta, um artista, um político, pode ser qualquer coisa, mas você vai ser de Deus no lugar que você está, que Deus te plantou, e ali você vai dar um resultado para Deus, amém? Deus está construindo em nós lugares de fundamentos. Eu, quando quero escrever, escrevo no iPad, escrevo com uma caneta, mas Deus não. Deus escreve com homens, cartas vivas, escritas e lidas no seu coração, amém, irmãos? Amém? Amém. Pastor, mas esse vale está difícil, então se prepare, porque Deus usa profetas para mudar o vale, mas só depois que os vales mudaram os profetas. Deus vai usar o vale para transformar você, e depois vai usar você para transformar o vale.
Se prepare e deixa Deus fazer através de você. Não desista. Cutuca alguém que está do seu lado, chuta ele, chuta ele e diga: não desista. Você não tem esse direito. Diga: você não tem esse direito. Persista, persevere. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por grande motivo passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejamos maduros, completos, não tendo falta de nada. Aleluia! 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 Então se prepare. Aí você diz assim: pastor, se eu falar assim, a gente pensa que você não tem problema nenhum. Eu tenho problema. Eu tenho batalhas fantásticas, guerras extraordinárias, lutas terríveis. Mas em todas essas coisas, em todas, não é sem elas, é com elas, Deus nos faz mais do que vencedores. Fique de pé comigo, querido. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. A oração é que Deus te pegue por dentro. Sabe, eu estava numa reunião algum tempo atrás, faz uns 5 anos, 6 anos. Eu estava nessa reunião e alguém me perguntou assim: pastor, eu me lembro quando Deus usava o Senhor assim, que o Senhor vinha na beirada do altar e orava: receba poder, e as pessoas caíam, todo mundo na unção. Eu me lembro desse tempo, pastor, quando Deus te usava. Uma irmã falou isso. Eu lembro quando Deus te usava. Agora não usa mais, é uma pena, né? Eu disse: vai para você ver. Ela disse assim para mim: pastor, por que as pessoas não caem mais na unção? Parece que não cai, não acontece mais nada de extraordinário. E eu disse: porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Deus está sincronizando o espírito, a alma e o corpo. Deus está organizando a pessoa por dentro, colocando a mente e espírito no mesmo lugar. Então eu quero orar por você, querido, porque numa transição nem tudo transiciona. E quando a Bíblia diz em Romanos 12 para mim: não me conformar, essa palavra conformar está dizendo: não tome a forma da forma. Ou seja, se o mundo é quadrado, eu sou redondo, mano. E se o mundo está redondo, eu vou ficar quadrado. Amém? A terra não pode mudar a terra, e a terra não tem nada para me dar. A terra não pode transformar a terra. Eu estou na oração de Jesus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Nós queremos ir para a eternidade, como cantamos aqui hoje, e a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos. Nós queremos ir para a eternidade, e nós não damos conta que a eternidade já habita em nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 10 diz que Ele colocou a eternidade no coração dos homens. Lucas 17, 20 diz que o mundo dirá para você: o reino está aqui, o reino está ali. Ele disse: não acreditem, porque o reino está dentro de vós. O reino não vem com aparência visível, o reino está dentro de vós. Então a vida que você procura aqui fora, ela está aí dentro de você. Hoje foi falado aqui que perdemos a dracma dentro de casa. As pequenas coisas que perdemos dentro de casa vão revelar as grandes coisas que vamos perder fora de casa. A vida você tem em Cristo, a realização você tem na missão. Então você precisa das duas coisas: ter a vida de Cristo e se realizar na missão que você faz para Cristo, como um bom cristão.
Mas tem pessoas que ainda têm a realização, mas não tem mais a vida. E às vezes Deus tem que parar a missão para devolver a vida. E a minha oração, querida, é que você seja um crente tão fervoroso, tão inflamado, que as pessoas que começarem a ouvir você sejam transformadas. Porque se os doentes passam por mim, não estão sendo curados. Se os tristes passam por mim, não estão alegres. Se as pessoas deprimidas, depressivas, destruídas passam por mim, não estão sendo transformadas, talvez eu esteja mais doente do que eles. E eu preciso mais do que eles. Eu preciso transformar. Esse é o meu trabalho, é transformar vidas, é despertar pessoas. Esse é o meu trabalho, e foi para isso que nós viemos aqui. Como foi dito aqui, eu não vim atrás de oferta, eu não vim por outro motivo, a não ser para estar com os meus irmãos, e por causa de uma palavra de Deus. Nós queremos ver essa nação, a Inglaterra, o Reino Unido, transformado pela glória de Deus. Esse país que catequizou tantas pessoas com o cristianismo e hoje vive esfriamento espiritual, apostasia. Nós temos uma dívida de honra com a Europa e nós precisamos, como exportadores de brasa, queimar nesse lugar. Feche seus olhos, por favor. Tenho fome, tenho sede de ti. De aprender que és manso e humilde. Que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Sim, Senhor. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou, sem você. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada
te levo comigo, amado. Eu quero orar por você, querido. Você que quer virar uma chave aí dentro. Só o Evangelho pode fazer isso. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Me deixa orar contigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que privilégio poder estar aqui, irmãos, debaixo dessa palavra. Debaixo dessa palavra. Que privilégio poder estar aqui debaixo dessa palavra. Aleluia. Em 1996, eu e Iraci estava num culto como esse. Era uma reunião de obreiros da igreja que a gente congregava. 1996. A gente não tinha nenhuma perspectiva. A Iraci trabalhava de faxineira, fazia faxina na casa dos irmãos para a gente ter o que comer. E eu estava nas ruas de Itajaí com a bicicleta que ela tinha me comprado, pregando o evangelho dentro dos ônibus, nas praças, nas ruas. E a gente estava sem nenhuma perspectiva de vida, sem nada. E o nosso pastor estava falando sobre propósito. Quando ele levantou a voz, começou a orar em línguas estranhas e disse: Deus vai levantar um homem aqui em Itajaí, que Deus vai trazer o Brasil e o mundo aqui para ouvir ele. Meu irmão, eu fazia 1 ano que eu tinha saído das drogas. Eu estava tentando só ser alguém que não ia mais usar drogas. Eu não me preparei para isso. E quando ele começou a falar, meu coração começou a esquentar, a queimar. E tinha umas 36, 40 pessoas naquela reunião. E eu estava lá no fundo da igreja, eu e Iraci, a gente ia de bicicleta, tinha pego uma chuva no caminho, a gente estava molhado, com vergonha de ir lá para frente, com raiva de Deus, porque nada dava certo nas nossas vidas. Quando aquele pastor começou a falar, ele disse: Deus vai levantar um homem aqui em Itajaí, que o Brasil vai vir aqui para ouvir ele. Irmãos, eu sou um cara que eu estudei pouco. Eu fui estudar depois de velho. E meu coração começou a esquentar, eu comecei a ficar mole. E era uma coisa estranha. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. De repente eu fiquei de pé e dei um grito. Uau! Aquele pastor olhou, todos os crentes que estavam lá olharam para trás. E eu disse: pastor, esse homem que o senhor está falando aí é eu. Eu nem conjuguei o verbo, irmão. Eu disse: é eu. Não sabia falar mesmo. Até hoje não aprendi. E ele estendeu a mão e disse assim: assim seja, irmão Luiz Hermínio. Então eu fui para casa com aquela bicicleta todo molhado, eu e Iraci. Aquela bicicleta já não era mais uma bicicleta, uma Kawasaki 1100. Na minha cabeça era outra coisa. Sabe, eu andava, parecia que Jesus estava sentado comigo naquela bicicleta. A minha vida mudou naquele dia, virou uma chave aqui dentro. Uma luz acendeu e nunca mais apagou, irmãos. Isso fazem 27 anos. De lá para cá eu tenho pregado o evangelho diariamente, viajado o mundo. O Brasil tem ido lá em Itajaí para ouvir esse cara aqui, que há 27 anos atrás não tinha nada para dar para ninguém. Hoje escreve livros, best-seller. Eu escrevendo livro mal barato, que discipula políticos, que discipula jogadores de futebol, que discipula empresários, que discipula moradores de rua, porque quem mora em Alphaville, quem mora em Alfavela, quem serve ao Senhor, diante de Deus nós somos todos iguais. Eu quero orar por você, irmão, para uma chave ir aí dentro. Por favor, cara, não desanime, acredite, porque de repente uma chave vira, de repente a coisa abre, de repente, e você nunca mais vai ser o mesmo. Daquele dia em diante as coisas começaram a mudar nas nossas vidas. Deus começou a transformar o nosso casamento, a transformar a minha vida.
Meu irmão, uma fome, uma sede por Cristo nasceu dentro de mim. Rapaz, coisa incrível começou a acontecer dentro de mim. E eu parei de olhar para fora. Eu nunca mais olhei para fora. Eu só olho para dentro, para ver se eu estou ficando parecido com Cristo ou não. As coisas começaram a acontecer. Eu já vi paralíticos levantarem de cadeiras em roda. Eu já vi cego ver. Eu já vi mudo falar. Eu já vi gente que está pregando e ninguém orar por ninguém. Uma mulher soltar as muletas e sair andando na igreja. Eu já vi coisas sobrenaturais. Eu já vi gente morta ressuscitar. Eu já vi, irmãos, e participei disso. E eu estou dizendo para você: é possível. O evangelho que você sonha existe. Ele existe, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos mergulhar de todo o coração nisso e não acreditar no diabo. O diabo é mentiroso. Ele vai tentar parar você. Talvez as minhas filhas hoje não seriam pastoras. Talvez os meus filhos hoje não seriam homens de Deus. Talvez eu não estaria aqui com um genro tocando no mesmo, dividindo o mesmo púlpito. Mas Deus mudou a nossa vida. Feche seus olhos, irmãos, por favor, queridos. Eu oro para que a glória de Deus invada seu espírito. Eu oro para que a glória de Deus endireite seus ossos, seus nervos. Eu oro para que a glória de Deus organize você por dentro. Eu oro para que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, ensine para você coisas profundas que você não aprendeu nas escolas, que você não aprendeu com seus pais, que você não aprendeu com nenhum professor. Eu oro para que a glória de Deus venha sobre a sua vida, que essa fome que está aqui dentro venha para fora, garoto. Eu oro para que todos os benefícios que o Senhor colocou aí dentro, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Você nunca mais vai mendigar amor, você nunca mais vai comprar amor pelo serviço, você nunca mais vai fazer alguma coisa para se sentir alguém. Deus vai te organizar por dentro. Ei! Receba essa graça de Deus na sua vida. Sim, Deus. Sim, Deus. Sabe, eu olho para você, sabe o que eu vejo? Renovo. Deus está dizendo: faz de novo. Faz de novo. Comece de novo. Comece de novo. Não tenha medo. Eu oro por um novo tempo, um novo começo. Eu oro por uma perseverança sobrenatural sobre a sua vida. Eu oro para que você não largue, não largue, não largue, não solte. Não solte isso, acredite sempre. Acredite sempre, não solte. Deus chamou vocês. Deus tem algo para vocês. Ei, Espírito Santo de Deus, toque teus filhos com a glória de Deus agora, Senhor. Umas desejáveis, todos te amam. Receba no seu espírito. Receba, 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 receba. És o mais amável, o mais desejável, todos te amam. És o mais amável, o mais desejável, todos te amam. Se ninguém acreditar, acredite você. Se ninguém quiser, diga: eis-me aqui. Mas todo mundo que diz eis-me aqui, já disse ai de mim. Todo mundo que diz eis-me aqui, já disse uma vez ai de mim. Não desista. Talvez não deu certo na primeira tentativa, tente de novo, faça de novo. Volte lá, mas eu já pesquei, volte lá. Volte lá. Mas eu já pesquei a noite inteira, volte lá. E jogue a sua rede para o outro lado. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Por isso não passe pela Bíblia correndo. Ela é mais profunda do que extensa. Amém, queridos? Glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado.
filhos. Nasceu o nosso neto, já há 5 meses, a gente não conhecia ainda, a gente veio conhecer. Então a gente trouxe livros, mas acabaram. Só tem alguns ali em inglês. Paternidade para as nações, falando da paternidade de Deus. Esse está em inglês. Os irmãos lá da igreja traduziram. Amém? Depois, se você quiser, você pode adquirir ali. A gente trouxe algumas camisetas também. Deixa eu te contar o propósito dessas camisetas. Essas camisetas é para manter meus filhos no ministério. Amém? Todos os nossos filhos estão com a gente no ministério. Então, mostra ali, Cris. Essas camisas, nós não somos vendedores de camisa e nem vendedor de livro. Mas quando Deus nos chama para algum lugar, irmão, a gente compra as passagens e vai. A gente não espera nada não, a gente vai. E depois a gente vê. A gente frita os ovos e vê quanto que sobra de azeite na frigideira. Amém? Então você comprando uma camisa ali, você está ajudando a gente a pagar as passagens, você está ajudando a gente a pagar a nossa vida, até que aqui na Inglaterra os irmãos cuidaram de tudo. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado, viu, Luiz? Por nos abençoar, amém? Como diz Lucas 14:14, não tendo nós com o que abençoar, mas abençoado será no dia da ressurreição do justo. Amém? Faz uma cara de pedinte assim, e olha para o irmão que está do seu lado e diz: dá uma camisa do pastor Luiz para mim. Amém? Como é que tá? O que é isso? Nosso lugar de destino é a eternidade. Glória a Deus. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Pastor Luiz. Aleluia. Glória a Deus, família. Que alegria, que honra poder ouvir uma palavra sendo liberada neste lugar pelo apóstolo Luiz Hermínio. Eu sentado ali, eu pensava: Senhor, não tenho nem palavras para te agradecer por tamanha obra que o Senhor tem feito em nosso meio. Temos culto aqui todos os sábados em Manchester, todos os domingos em Liverpool. O que temos feito nestes lugares? Temos edificado um altar, temos colocado lenha para que ele venha todo sábado e todo domingo receber a recompensa que lhe é devida na vida de cada um de nós. O que nós temos feito nesses 2 lugares? Além disso, nós temos adornado uma noiva através da sua palavra, ensinando a sua palavra, culto após culto, com a nossa vida, com tudo que nós podemos e tudo que nós somos no Senhor. E você que não congrega em nenhuma igreja, você que está designejado, você que está fora da casa do Senhor, você que deseja iniciar a sua caminhada com Cristo, fica aqui o caminho para fazer da nossa família a sua família também. Amém? Glória a Deus. Fica aqui meu agradecimento ao apóstolo Luiz Hermínio, pastor Iraci, pastor Cristiano, pastor Charles, pastor Lapa. Glória a Deus pela vida de vocês, família Barusco, que tanto nos abençoa. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse servo de Deus. Amém? Alguém perdeu essa chave lá no banheiro. É só procurar a irmã Karina, amém? No final do culto. Glória a Deus, deve ser a chave da casa de alguém. Glória a Deus, amém. Amados, sexta-feira temos aqui também o nosso culto de jovens, amém? Você que é jovem, amém, jovens? Glória a Deus, aleluia. Incentive o seu filho, traga o seu filho para que ele continue sendo incendiado pela presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Amados, também dia 9, 10 e 11 de junho 9, 10 e 11 de junho temos a conferência de alinhamento e avivamento em Gales. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Será um tempo sobrenatural da parte de Deus naquele lugar. Já temos vários pastores confirmados e falta a sua presença lá naquele lugar. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus já faz morada naquele lugar. Será um final de semana no Hotel Fazenda, onde nós seremos ministrados pela parte do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus naquele lugar. Amém? Coloque as suas mãos assim, em posição de receber. Pai, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor.
Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que aqui esteve neste lugar. Mas, Senhor, muito obrigado primeiramente pela Tua presença aqui neste lugar, sem a qual nós não estaríamos aqui, Senhor. Pai, nós Te damos a honra, a glória em todas as coisas, Senhor, porque somente ao Senhor é a nossa honra e a nossa glória, Senhor. Pai, nós Te pedimos que o Senhor abençoe o Teu povo, mas também, Senhor, que o Senhor continue se revelando a cada um de nós, dia após dia, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, da forma que lhe convém fazer, revelar a cada um de nós. Pai, nós temos uma sede, uma fome insaciável pela Tua presença, que queima dia após dia em nosso coração, queima dia após dia em nosso coração, Senhor. Nós queremos muito mais. Nós somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem nos dado, pelo que o Senhor tem nos apresentado, mas nós queremos muito mais, porque a nossa sede, a nossa fome é insaciável pela Tua presença, Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, amém? Ide em paz, que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, aleluia, glória a Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.